Hoje nós vamos falar a respeito dos 144 mil, esse número enigmático que aparece no livro do Apocalipse. Mas antes eu gostaria de agradecer a você que permanece conosco, você que tem comentado, você que tem deixado o seu like. Muito obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho. 144 mil é um número literal ou simbólico? Os 144 mil, eles aparecem na Bíblia em dois capítulos do Apocalipse, a referência a respeito dos 144 mil. São eles o capítulo 7 e também o capítulo 14. No capítulo 7 diz que os 144 mil, eles é o versículo 4, vou ler o versículo 4. E eu vi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. A partir do versículo 5 vai citar as tribos. Se a gente for considerar esse número como sendo literal, apenas 144 mil mesmo, a gente precisa fazer aqui algumas perguntas. A primeira delas seria em relação às tribos. Será que essas tribos elas permaneceram intactas aí ao longo da história? Será que essas tribos elas não desapareceram? Será que seria possível hoje ainda levantar 144 mil aí dessas 12 tribos? Conseguiríamos identificar facilmente essas 12 tribos? É uma pergunta para a gente refletir. O Israel de Deus, no Novo Testamento. Quem é o Israel? O apóstolo Paulo, ele quando escreve a igreja da Galácia, são muitos textos aqui, a gente não vai ler todos, mas no capítulo 3, no versículo 28 e 29, Gálatas, aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28 e 29, ele diz assim: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então a igreja, ela assume esse papel, o papel de Israel, podemos dizer assim, no Novo Testamento. A igreja no Novo Testamento é o povo de Deus. Porque o que foi que aconteceu? De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, João nos diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas ainda assim, mesmo sem os judeus terem aceitado Jesus, recebido Jesus, mesmo eles tendo rejeitado Jesus, a gente encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus enviando ali os discípulos e dizendo que não era para eles irem às aldeias dos samaritanos, mas que era para eles procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus fazendo de tudo por aquele povo, né? E o povo rejeitando. Quando a gente chega no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, lá está escrito: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que já há uma mudança, né? Que o evangelho ele não seria mais restrito apenas ao povo de Israel, mas que eles deveriam ser testemunhas até aos confins da terra. Por que isso? Porque o povo de Israel, eles rejeitaram. Então, o povo de Deus agora, Deus escolheria o seu povo de diferentes nações, né? Não, o povo não ficaria concentrado apenas em uma determinada área geográfica do globo terrestre. É o que nos diz aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então, Paulo, aquele jovem Saulo, ele se converte, ele é enviado agora para pregar o evangelho aos gentios. Então, no Novo Testamento, o povo de Deus é a igreja, um verdadeiro israelita.
eu já ouvi algumas pessoas falando que apenas 144 mil pessoas irão para o céu. Apenas 144 mil irão para o céu. Que será então das outras pessoas? Uma vez que só a população da China atualmente, me corrija aí, deixa nos comentários se eu estiver errado, se alguém tiver dados aí mais atualizados. A China hoje tem cerca de 1.402 bilhões de habitantes. A Índia, 1.200 bilhões de habitantes. A Terra, todos os habitantes da Terra está estimado aí, tem cerca de 7 bilhões de habitantes, talvez até um pouquinho mais. E aí, o que seria de toda essa gente? Se, na visão de alguns, apenas 144 mil irão para os céus. Então, existem algumas interpretações, né? E nós não estamos aqui para criticar nenhuma interpretação. Pelo contrário, nós estamos aqui para aprender juntos. E você pode deixar aí nos comentários qual a interpretação com a qual você mais se identifica. Qual a interpretação que você olha e acha que aquela tem mais rumo, né? Aquela seria a mais correta, né? Você pode deixar aí nos comentários. Existem aqueles também que acreditam que os 144 mil é um grupo de pessoas que estarão vivas, né, por ocasião da segunda volta de Jesus. Existem também os dispensacionalistas, que acreditam que os 144 mil é um grupo, de fato, que vai ser um número literal, um grupo de pessoas que vai se levantar logo após o arrebatamento da igreja, né? Ali no período da grande tribulação. Então, é como eu falei, existem algumas interpretações, né? Nós não estamos aqui para falar mal, para criticar, mas nós estamos aqui para abrir a palavra de Deus com vocês, para aprendermos juntos. Porém, se a gente for considerar esse número como sendo literal, é como eu falei, a gente pode ter aí algumas dificuldades. Por quê? Porque em Apocalipse, capítulo 14, versículo 5, diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Então, se o número é literal, a gente precisa considerar também este versículo como um todo sendo literal. Estes homens seriam homens virgens, e aqui excluiria as mulheres, né? Porque seria apenas homens de Israel, da nação de Israel, e homens virgens, que não se contaminaram com mulheres. O que a gente pode até dizer aqui que o casamento, quando o homem se une a uma mulher através do casamento, não é na Bíblia, isso não é considerado uma contaminação, de forma alguma. O que nos diz aqui em Hebreus? Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o matrimônio e o leito sem mácula. Então, não é contaminação. Unir-se a uma mulher em casamento. Mas, se a gente for considerar o número como sendo literal, a gente teria também problemas com esse texto, com este versículo. Uma pergunta que a gente precisa fazer é que céu é este que só cabe 144 mil pessoas? Para aqueles que consideram que apenas 144 mil irão para o céu. Que céu pequeno é esse, que só cabe 144 mil pessoas? Seria o céu do tamanho de um estádio de futebol para acomodar apenas 144 mil pessoas? A gente sabe que não. Então, a gente precisa ter cuidado com
algumas interpretações. A gente precisa analisar direitinho. Mas o número, afinal, é simbólico ou é literal? Como eu falei, existem algumas interpretações ou várias interpretações. Para mim, a interpretação com a qual eu mais me identifico é que esse número seria um número simbólico que representa o povo de Deus ao longo da história e representa também o povo de Deus que estaria vivo quando, por ocasião da segunda volta de Jesus a essa terra. Para mim, essa seria a interpretação mais coerente, né? Poderia dizer assim. Eu gostaria também que vocês comentassem aí, deixassem aí a opinião de vocês a respeito do assunto, o que você acha, como que você entende, como que você já ouviu. Porque, de acordo com os textos que nós apresentamos aqui, Israel, no Novo Testamento, Israel seria a igreja. E a igreja ela não está limitada apenas a uma nação. A igreja de Deus, o povo de Deus, ele está espalhado. Por isso, a gente crê, a gente acredita na simbologia deste número. Ainda falando a respeito da questão de serem apenas homens os 144 mil, né? E isso excluiria as mulheres, e a gente vê que Paulo, ele nos diz, conforme a gente leu agora há pouco, de acordo com o que a gente leu em Gálatas 3, 28 e 29, que não há macho nem fêmea, né? E o não se contaminar com mulheres. O que seria esse não se contaminar com mulheres? Uma vez que o Apocalipse ele foi escrito em símbolos. O que simboliza a mulher no livro do Apocalipse? O que simboliza ou representa a mulher na Bíblia? A gente encontra em Apocalipse capítulo 12 uma mulher que representa o povo de Deus, uma mulher que representa a igreja de Deus, uma mulher que representa o povo de Deus ao longo da história. Quando a gente vai para Apocalipse 17, a gente encontra uma mulher que representa um falso sistema religioso. O apóstolo Paulo também, ele comparando ali, ele falando a respeito da mulher, da igreja, ele faz ele usa essa analogia, né, quando ele diz que é para o marido amar as mulheres, assim como Cristo amou a igreja. É só você ver Efésios capítulo 5, versículos. Vou ver aqui qual o versículo, qual a referência. Efésios capítulo 5, versículo 22, eu vou ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Paulo, ele faz essa analogia, mulher e igreja, né? Podemos dizer que a mulher, ela representa a igreja. A mulher, ela simboliza a igreja. O não se contaminar com mulher seria não se contaminar com os ensinamentos de uma igreja onde existe um falso sistema religioso, heresias, mensagens que nos afasta do verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, movimentos onde se permite fazer tudo, usar tudo,
movimentos religiosos onde não há diferença das coisas de Deus para as coisas do mundo, as pessoas consideram tudo iguais. Então, esse é o contaminar-se com mulheres, o qual é citado aí no texto. Se a gente levar o assunto, se a gente considerar o assunto de forma simbólica, como é a questão, o caso aqui que nós estamos considerando. Tá bom? Só esse detalhe a mais que a gente gostaria de acrescentar. Que Deus te abençoe. É isso aí, nos vemos no nosso próximo vídeo.